Hoje a gente vai falar sobre a diferença de fideísmo e fé. A gente vai começar falando de fé. A fé é um sentimento de total crença em algo ou em alguém. Ela tem alguns significados como a confiança, crença e credibilidade. A fé atua de modo contrário da desconfiança. Segundo a etimologia, a origem da palavra fé tem origem no grego, que é pistia, que significa acreditar, e origem no latim, fides, que é uma atitude de fidelidade. No contexto religioso, a fé é uma virtude daquelas que aceitamos como verdade absoluta, os princípios difundidos por sua religião. Por exemplo, quando falamos de fé cristã ou da fé islâmica. A fé cristã é crer na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus e em todos os ensinamentos pregados por Jesus Cristo. O termo fé surge em algumas expressões populares e também no contexto legislativo. Um dos termos, fazer fé, que é acreditar em alguém ou em algum ato, ter esperança, e dar fé, afirmar com verdade. Boa fé, forma de agir honestamente sem quebrar um compromisso, e má fé, agir de forma intencional para prejudicar terceiros. Agora a gente vai falar sobre o que é o fideísmo. O fideísmo, ele é como se fosse uma crença de que a crença dos outros não tem o seu valor, não tem nenhum valor. É a forma de acreditar numa crença sectária sem nenhum tipo de discussão, ou seja, um preconceito negativo. Exemplos de fideísmo são o ateísmo, o islamismo e o cientificismo. O fideísmo é a doutrina filosófico-religiosa que considera que acreditar em Deus é dar um salto para lá dos limites e da capacidade de compreensão da razão. Segundo essa perspectiva, a fé e a razão são incompatíveis, não se podendo colocar no mesmo cenário. Essa doutrina defende, assim, que as verdades morais, metafísicas e religiosas, como o caso da existência de Deus, a justiça divina após a morte e a imortalidade, não se alcançam por via da razão, apenas sendo compreendidas por intermédio da fé. Desta forma, os fideístas defendem que as questões religiosas não podem ser explicadas por meio de argumentos ou provas, podendo ser apenas entendidas por via da fé. Bom, agora eu vou dar a conclusão sobre todo o assunto. O fideísmo e a fé nunca devem ser confundidos, pois eles são totalmente diferentes. A fé, enquanto ela é como se fosse um tipo de esperança, um tipo de crença, uma ideia de crença, para falar a verdade. O fideísmo é uma crença exata que deve ser seguida à risca, sem qualquer tipo de discussão. Por essa razão, os dois são tão diferentes. E esse foi o vídeo.